Graça e paz, meus amados. Aqui eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada no YouTube. E a minha igreja sem parede, sem fronteira. As nuvens é o teto. Nosso pastor é Jesus. E quem nos orienta é o Espírito Santo. Hoje, na graça, a gente não estamos mais debaixo de lei. Graças a Deus. Estamos debaixo da ordem do Espírito Santo. É Ele que nos orienta. Porque cada um de nós já somos espírito. Nós não somos carne com espírito. Nós somos espírito com carne. Chamado desde a fundação do mundo. Meu amado, eu estou aqui fazendo uma série de vídeos, os quais eu quero trazer para vocês o ensinamento. Eu peço, meu amado, que vocês não olhem para o meu vocabulário, para a minha explicação, eloquência, mas que olhem para o conteúdo, que eu tenho apenas 4ª série. Mas Deus me capacitou para trazer a mensagem. E hoje eu faço parte de mais um desses pregadores do YouTube. Por que do YouTube? Muita gente diz, que você estava numa igreja. Não, eu não estou na igreja. Em primeiro lugar, eu não quero abrir uma igreja para mim. Por que eu não quero abrir uma igreja? Porque para abrir uma igreja precisa de custo. E eu não quero explorar os meus irmãos. Nem deixar que a vaidade tome conta de mim, para poder eu enriquecer ou viver com o dinheiro dos irmãos. Não quero isso. Não quero. O que eu quero é ter aqui, eu estou na minha casa, no meu estúdio, aonde eu tenho aqui as minhas bíblias, meu computador, meu monitor, meu microfone, o meu celular, aonde eu gravo, para trazer uma mensagem para vocês sem custo. Para mim não depender de dízimo nem de oferta. Porque isso traz maldição. Traz vaidade. Eu vou trazer um vídeo para vocês, meu irmão, no término desse vídeo. Vai fazer parte desse vídeo. Onde eu vou mostrar para vocês que na igreja primitiva, 90% dos cultos era na casa da família. Não era em um templo. Era na casa da família. Lembra, meu amado, que Jesus, ele não amou o templo. Jesus, o Nazareno, antes da morte dele, ele estava no templo para poder discutir com os fariseus, com os sacerdotes. Meu amado, quando eu entrei numa religião, que eles me fizeram o apelo que eu aceitei Jesus, muita coisa me integrava. Eu não entendia dentro da igreja. Quando eu comecei a examinar a Bíblia e ver a Bíblia, e comecei a entender a Bíblia, eu via coisa que eu fazia pergunta, mas isso aqui não está errado? Uma delas, meu amado, por que a igreja, os pastores, têm um zelo tão grande pela igreja, pelo templo de pedra? E Jesus, quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias falando do reino de Deus na casa dos discípulos. Não foi dentro de um templo. Por que ele foi para o templo falar do reino de Deus para os sacerdotes? Não foi. Não foi. Mas outra coisa. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, por quê? Já não tinha igreja, já não tinha tabernáculo, já não tinha templo, já não tinha sinagoga.
Por que ele não entrou no grande templo de Jerusalém? E chegou lá e escolheu os 12 apóstolos dele, os 12 discípulos? Não. Não. Ele foi para o monte. E lá no monte, onde ele estava sozinho, no meio da multidão, ele escolheu os 12 discípulos, mas não escolheu os sacerdotes como discípulos. Não, o sacerdote escolheu os sacerdotes da época, como Caifás. Não era o certo? Não, mas ele não escolheu. Eu disse, mas por quê que ele não escolheu? Essas coisas me traziam dúvida. E hoje eu estou vendo que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ele veio destruir o templo e não edificar. Que edificar os homens. Paulo, nas suas cartas, sempre ele termina falando um abraço para Tito e a igreja que está na tua casa. Sempre ele termina assim, a igreja que está na tua casa, porque a igreja é reunião de família. Agora, o que é que os templos hoje faz? Eles tiram a família da reunião de família. E o pessoal cego, de cegueira, com loucura, igual você viu explicar no outro vídeo, eles obedecem. Tudo errado, meu amado. Então, nós estamos aqui para explicar para vocês que nós não estamos mais na graça. Eu estou aqui para explicar para vocês que nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Desculpa pelo meu erro. Nós estamos na graça, nós não estamos na lei. E para abençoados de pensar que a graça começou quando fundou o Novo Testamento. Não. A graça começou quando Jesus ressuscitou, o Cristo ressuscitado. Quando a graça começou, foi quando desceu o reino de Deus. A graça é o evangelho da verdade, é o reino espiritual, é a nova Jerusalém. A Jerusalém de cima. Como fala da Jerusalém de cima, está falando da Jerusalém espiritual, a qual nós vivemos hoje. Mas as igrejas fazem tudo para carne. As igrejas são carnais, não são espirituais. Eu não quero dizer para vocês, irmãos, tenho nada contra os pastores. Eu quero dizer para vocês que nós estamos na graça, nós não estamos debaixo de ordenança de lei. A gente hoje, quando manda um mandamento, uma ordenança, um preceito, para um povo que está debaixo de cerimônias dentro das igrejas, está debaixo da lei. Está fora de Cristo. E a gente precisa trazer esse povo para Cristo. Não pregando um evangelho de lei, mas explicando os benefícios que Cristo fez na cruz para nós. O Cristo crucificado, amém, amado? Então, isso aqui é os meus ditos, meus estudos que eu faço para poder mostrar para vocês e eu não esquecer. Todas essas maldições, você viu lá no primeiro vídeo, tá? Esse é o prosseguimento do primeiro vídeo. Então eu estou fazendo aqui um vídeo que vai dar umas 5 ou 6 horas. A gente divide em partes para ficar mais fácil para vocês estudar. Cada vídeo que tem vídeo, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, é um vídeo só. Se vocês não pegar o vídeo 1 e ir até o final, vocês não vão entender o vídeo. Então, meu amado, pega o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Se vocês já tiverem um vídeo 3, é porque tem 1 e tem o 2. Aí vocês procuram o vídeo 1 e começa 1, parte 2, parte 3. Naquele mesmo vídeo, parte 4. Tem até parte 5 e parte 6, tá? Esse eu não sei quantas partes vai dar,
que esse vídeo é longo, aonde fala do perigo que as igrejas estão correndo. Quando a gente fala igreja, a gente está falando do tempo. Que perigo é que tem o tempo de pedra? De cair o teto. Quando a gente fala o perigo da igreja, é de ser humano. A igreja é nós. Quando a Bíblia menciona a igreja, está mencionando nós. Antes, Jesus falava de igreja. Mas no Novo Testamento, Jesus não fala mais de igreja. Você vê, quando eu falo do Novo Testamento, eu falo da graça ao qual Paulo recebeu do céu. Tá? Eu não falo dos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro e Tiago. Esses 6 livros, que são os evangelhos. Lembra que Jesus ele veio sobre a lei? Lê lá, Gálatas 4, 4 e 5. Jesus veio sobre a lei para tirar os que estavam debaixo da lei. Esses 12 apóstolos, incluindo esse daí, estavam debaixo da lei, estavam junto com Jesus. Jesus ainda não era o Jesus crucificado. O único apóstolo que veio com Jesus crucificado e fez as epístolas foi Paulo. Os outros foi tudo com Jesus o Nazareno, antes da morte dele. E o testamento só tem valor quando morre o testador. E Jesus ressuscitou, meu amado. Ele não está morto. Ok? Então, as epístolas de Paulo foi dada ao Jesus ressuscitado. Para nós é o Jesus que tinha morrido. Tá? Então, este testamento é o Novo Testamento. Os outros é dividido como livros históricos, a biografia de Cristo. Amém, meu amado? Para vocês entenderem, tá? Então, hoje não tem mais salvação. É o quê? Hoje não tem mais salvação. Mas, irmão José, você está louco? Não. Hoje não tem mais salvação. Hoje você já nasce salvo. Todos escolhidos, Jesus morreu pelos seus. Não morreu por todos. Nem todo mundo é de Jesus. Lê lá Isaías 53, 12. Ele orou, intercedeu por muitos. Não é por todos, por muitos. Lê Mateus 1, 21. Ele veio para os seus. Lê Mateus 26, 28. Ele derramou seu sangue por muitos. Lê Hebreus 9, 28. Ele derramou seu sangue por muitos. Ele perdoou o pecado de muitos. E muitos é todos. Aí que está o problema da religião não entender. Muito não é todos. Amém, meu amado? Então vamos lá. Todas essas maldições, porque vocês ouviram as palavras do Senhor teu Deus e não obedeceram. Então, maior é o juízo de quem pisar o Espírito da graça e profanar o sangue da aliança. Tá, amado? Isso aqui está em Hebreu. Depois eu mostro para vocês entenderem. Olha o que diz aqui. João 1,29. João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o Cordeiro de Deus? Ele sempre foi representado pelo Cordeiro, porque ele ia derramar o seu sangue por muito. E derramou. Só que quando ele derramou o sangue por muito, para quê, meu amado? Não foi para perdoar os pecados? Vocês não dizem dentro da religião que o sangue de Cristo, é um provérbio que é tão usado, que o sangue de Cristo tem poder.
Você pergunta para qualquer um crente, para qualquer religião. Jesus morreu para quê? Derramou seu sangue para perdoar meu pecado. E por que ele morreu para tirar os seus pecados e você está debaixo de pecado? Aí que eu não entendo, meu amado. Aí está a falha da religião. Vamos lá. Zacarias 3,9. Zacarias 3,9. Veja a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de óleo. E eu gravarei nela uma inscrição. Declarará o Senhor dos Exércitos. Removerei o pecado desta terra num único dia. Acabou, meu amado. Acabou. Removerei o pecado desta terra no último dia. Que dia foi isso? No dia que ele abriu os braços e foi crucificado. Acabou o pecado. Agora, precisa de uma explicação. Por que nós estamos no pecado? Sim, todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós estamos no pecado. Mas é o pecado espiritual? Não. O pecado que trazia condenação, esse ele tirou num único dia. Num único dia. Todo pecado que traz condenação. Agora, o pecado da carne, porque o espírito não tem pecado, o que tem pecado é a carne. O pecado da carne, esse traz consequência, mas não traz condenação. Porque o pecado que trazia condenação, deixa eu explicar bem, foi aquele pecado que já foi tirado. Foi aquele pecado que foi cravado na cruz, como está lá em Colossenses 2,14. Já foi cravado na cruz. Ele pegou o escrito de dívida que trazia ordenança e cravou na cruz. Acabou. Não tem mais condenação. Igual Paulo traz lá no livro de Romanos 8, 1 e 2. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus não é porque você tem que erguer a mão e aceitar Jesus. Está em Cristo Jesus é porque você não está na lei de Moisés. Nenhuma condenação há para os que não estão em Moisés. É isso que está falando. Que não anda segundo a carne, que não está debaixo da lei. Porque a carne é que trazia as consequências da lei. O versículo 3 diz que a lei estava enferma por causa da carne, que a carne não obedecia. Então a gente, hoje que está em Cristo, está no Espírito, não está mais debaixo da lei. Por isso, todos que estão em Cristo não há condenação. Que a gente está em Cristo. Não estamos mais em Moisés. A igreja confunde, tem que erguer a mão para aceitar Jesus para estar em Cristo. Não, meu amado. Nós, nenhuma condenação há porque estão em Cristo Jesus, porque não está debaixo da lei de Moisés mais. E todos que estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Por isso que eu digo para você, essa série de vídeo é para que mostre para vocês que vocês correm um risco muito sério de estar debaixo de maldição. Vamos lá. Primeira Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Está ouvindo, meu amado? Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir nós a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, para tirar o pecado, uma vez por todas. Vocês precisam saber disso, não confundir. Porque sabe o que é que a igreja faz? A gente estamos aqui ensinando para ver se vocês aprendem. Faz uma mistura. Aqui diz que tirou o pecado uma vez por todas. Pois também Cristo sofreu
pelos pecados. Cristo sofreu pelos pecados uma vez por toda. Mas se você for lá na epístola de João, vai dizer lá, quem não diz que tem pecado é mentiroso. E aí, você está de qual lado? De Cristo que morreu e tirou o pecado uma vez? Ou do que João disse, que aquele que dizer pecado é mentiroso? Por que João está dizendo? Porque João ainda está debaixo da lei. Se você ver Mateus 10, 1 ao 7, chamando os discípulos, João está lá e tem uma ordenança. Vá para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não ireis por Samaria e nem pregais para gentios, mas irei para as ovelhas perdidas da casa de Israel. João está ainda no Cristo, antes de ressuscitar, antes de tirar o pecado, quando o mundo estava debaixo do pecado. Por isso os judeus estavam todos debaixo do pecado. Aqueles judeus não tinham condições de guardar os 613 mandamentos. Então estava todo debaixo da lei. Agora, veja que Pedro aqui, ele aprendeu isso aqui com as epístolas de Paulo, porque Pedro andou com Paulo. Pedro está vendo que hoje a morte de Jesus já justificou nós do pecado. João, como diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, ele está contradizendo Jesus e isso aqui que Pedro está dizendo e o que Paulo diz. Agora, lembra que Jesus e os apóstolos, inclusive João, ele estava ainda sobre a lei. Estava tudo debaixo do pecado. Por isso que João disse. Mas aqui Pedro aprendeu com Paulo. Pedro andou com Paulo. Paulo corrigia Pedro. O próprio Pedro diz lá, no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo eu não lembro, eu botei ele aqui na frente, que as cartas de Paulo era difícil, tinha ponto difícil de entender. Mas aquele que não procurasse entender a carta da epístola de Paulo, que falava da salvação, ele era um ignorante. O próprio Pedro. E você, igreja, se inclui nisso aí. Se vocês acham que a carta de Paulo é mentira, vocês estão debaixo de uma grande ignorância. Porque hoje nós estamos em um novo mandamento. Novo mandamento. Nós estamos debaixo da graça, de uma nova doutrina. E qual é o mandamento? O mesmo João foi que ele disse, que recebemos, que ele deu vos dou um novo mandamento, diz Cristo, vos dou um novo mandamento. E qual é o novo mandamento? Amar o seu próximo. Hoje, o mandamento de Cristo é amor. O mandamento da lei de Moisés era morte. O mandamento que Cristo dá é amor. Mas as igrejas trazem condenação, ressuscitando a lei. Jesus, ele rasgou o véu, tirou nós de debaixo da ordenança de homem, mas as igrejas costuram o véu. Costuram o véu. E traz de volta a lei. E o Novo Testamento diz que pela lei nenhuma carne é justificada. E o que a igreja vai fazer? Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ninguém vê isso aqui. Só traz para nós doutrina pesada. Esses versículos da igreja não é lido, que traz leveza, alívio. Não. Só lê dentro da igreja, todo mundo que chega lá em cima, para meter um pau nos irmãos. Doutrina, 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 preceito, doutrina, mandamento, tudo é proibido. Meu amado, eu quero dizer uma coisa para vocês. Escuta bem o que eu vou dizer para vocês. É em nome de Jesus.
Se a doutrina de homem mudasse, não tinha um Novo Testamento. Doutrina de homem nunca mudou. Mesmo aquilo que foi mandado por Jesus, por Deus, os homens nunca deixou cumprir. A gente não somos salvos pelas nossas obras, pelo aquilo que a gente faz. Nós somos salvos pelo aquilo que ele fez, não é pelo que a gente faz. Se depender do que eu faço, eu sou o próprio miserável. Eu estou dentro d'água, porque eu não vou chegar a canto nenhum. Eu dou graças a Deus que enviou, ele veio em forma de filho, próprio Deus, para morrer em meu lugar, para poder me conduzir à vida eterna. Foi o que aconteceu. Igreja, a gente que somos escolhidos, os escolhidos, você não sabe o comportamento dele, porque está dentro de uma igreja, porque aceitou Jesus, porque está lá. Porque fora acontece um monte de coisa. Porque o homem de si mesmo, ele não muda. Os escolhidos de Deus, eles já veio mudado. São pessoas diferentes. Você vê aí dentro do catolicismo pessoas que não são evangélicas, que têm um comportamento exemplar. Porque esses são de Deus. Não é porque está dentro de uma igreja que você vai dizer que alguém é de Deus. Porque dentro da igreja é uma coisa, quando eles saem são outra. Você nem sabe que eles são cristãos, são crentes. O filho de Deus, o comportamento dele já é de nascença. Ele já nasce ovelha. E o filho da perdição já nasce bode, cabrito. Eles não mudam. Por isso que lá está escrito que é bode, cabrito, é vaso de honra, vaso de desonra. Filho de Deus, filho da perdição. Árvore boa, árvore má. Trigo e joio, ô meu amado. Ninguém muda. O joio nunca vai ser trigo. O trigo nunca vai ser joio. O pé de laranja, ele nunca vai ser um pé de uva sem espinho. Ele sempre vai furar. Não muda. Um bode nunca vai ser ovelha. Para com isso. As ovelhas de Deus, elas já nascem ovelha. Mesmo que eu venha me irar, fazer algo que não agrada, Deus vai me punir. Mas eu vou ter um grau de arrependimento quando eu faço algo errado. Eu quero mudar. Eu sou cabrito. O Espírito me lembra logo que eu sou de Deus. Por isso que existe muita gente frouxo, que a gente diz que é covarde. Ei, você não é covarde. Você é filho de Deus. Os filhos de Deus são covardes. Isso vem da natureza. Mas o filho da perdição sempre vai ver você um frouxo, um covarde. Ei, fazer aqui um pequeno comparação, simbologia com você. Tem pessoas que é casado e como é traído, que é um dos graus mais fortes. Ele vai lá, mata a mulher, mata o cara que traiu. O filho de Deus, ele perdoa. Não vai me chamar de corno não, meu amado. Estou lhe ensinando o que é bode e o que é ovelha. O que é joio e o que é trigo. O filho de Deus, a mulher trai, ele vai lá, conversa, larga, se separa, paga a pessoa para o filho, ou vai embora de dentro de casa, às vezes, vai embora. E outros perdoa. E o que é que os filhos da pessoa dizem? Se fosse eu, matava.
Que vantagem você vai ter em matar, meu amado? Ir para a cadeia? Viver com sua consciência aqui condenando? Não. Larga. Arruma outra. E a vida continua. E tem outros que chegam ao ponto que ama demais, que ele é de Deus e Deus é amor, que ele perdoa. Essa é a diferença. E quando ele perdoa, ele vai ouvir um monte de crítica, chamando ele de corno. Meu amado, de traído que ele matava. Não, você não é corno, meu amado. Se aconteceu isso com você e você perdoou. Você é filho de Deus. Isso está dentro de você. Agora fique tranquilo, que a pessoa que falhou com você, ela vai pagar o preço, que Deus cobra. Vai pagar o preço. Mas não precisa você matar. E os de Deus não mata. Porque o Espírito de Deus está nele. E esse Espírito que está nele convence. Para que ele não faça mal. Mesmo que ele se ire, que enfeze, que sai. Mas ele se arrepende. E uns vai embora. Paga a pensão, deixa dentro de casa. Outros até perdoa. Porque você não é frouxo, meu amado. Você tem o Espírito de Deus. Que morreu por nós e não se vingou de ninguém. Essa é a diferença do justo para o injusto, para o trigo e para o joio. De nós não muda. Ninguém muda. Quem é de Deus, ele já vem ovelha. O Espírito dele já nasce com ele. Ele é um espírito revestido de carne. Ele vem para este mundo, mas ele não é deste mundo. E quem não é deste mundo, ele é frouxo. Não dá trabalho para a justiça. Não dá trabalho para o governo. Não dá trabalho para o vizinho. Ele é diferenciado. É assim que você sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Não é por religião. Religião não conserta ninguém. Quem é de Deus já nasce de Deus, já nasce ovelha. E quem não é de Deus, o filho da perdição, ele tem prazer no mal. O filho da perdição tem prazer de te humilhar. Os filhos da perdição, eles fazem tudo errado e para eles está certo. Os filhos da perdição, o que eles querem é te ver lá embaixo, é te ver derrotado. Já os filhos de Deus, ele chora com quem chora. Ele ajuda quem precisa. E isso já vem nele. Essa semente já nasce em cada um dos de Deus, meu amado. Religião não conserta. A igreja está lotada de gente atrapalhada. Mas não conserta. Quem conserta é Deus. E os deles já vem consertado. Amém, meu amado? Repetir aqui, ó. Romano 4, 25. Que você não vê igreja nenhum ler. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. A morte de Cristo nos justificou. A morte de Cristo nos perdoou. O sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. Hebreus 10, 10. Olha que coisa linda, meu amado. Hebreus 10, 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Pelo o cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Deixa eu dizer, meu amado. A religião critica que se você não aceitar Jesus, você não é santificado, não é santo.
Se você não se batizar, você não é santificado. Se você não fazer o cartãozinho de membro, para ser membro daquela religião, você não é santificado. Se você não ser batizado com o Espírito Santo, que eles não acreditam que nós já somos o Espírito revestido de carne, eles fazem campanha para batismo do Espírito Santo. E se você não falar em língua, essa língua estranha deles, você não é santificado. Se você não jejuar, você não é santificado. Se você não pagar o dízimo, você não é santificado. Meu amado, isso é lei. Se você não fazer campanha, você não é santificado. Se você não for fiel ao seu ministério, você não é santificado. Meu amado. É isso que está dizendo aqui? Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Foi pelo cumprimento da sua vontade. Não foi da minha vontade. Não foi da vontade do pastor. A minha santificação não depende daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, mas depende daquilo que ele fez. Foi pelo cumprimento dessa vontade. Tá? Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Não foi pelo meu corpo no monte. Não foi pelo meu corpo no jejum. Não foi pela vigília. Não foi pelo dias e dias que eu passo de joelho dobrado no chão. Isso não me leva a canto nenhum. Deus não vê, meu amado. Deus não vê. Aprenda que os filhos de Deus, a mansidão, a gratidão, a educação, já vem de berço, já vem do Espírito, já vem de Deus. Ele já nasce ovelha. Não venha dizer que todos os preceitos cerimoniais que traz para você santidade. Porque a santidade foi o cumprimento dessa vontade, a vontade dele. Pelo sacrifício do seu corpo, de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Amado, por que a igreja não vê isso aqui? Essas pessoas que ficam descobrindo o preceito da lei, versículo morto, para poder desfazer de nós, ele não vê isso aqui e dá prosseguimento. Não é pela minha santidade, eu sou santo, pelo cumprimento dessa vontade dele, pelo sacrifício dele, tá? Oferecido uma vez por todas, não é para fazer mais, meu amado. Se você não tiver enquadrado nisso aqui, e você tem coragem de retroceder, igual ele diz lá na frente, que não tem prazer naquele que recua, e voltar aos preceitos da lei, aos cerimoniais da lei, você está debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Ainda Hebreus 10, 38 e 39. Ainda Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé. E essa fé não é a minha fé. Essa fé é a fé dele. Foi ele que plantou esta fé. Não é o que diz lá em Efésios 2, 8? Que isto não vem de vós, é fé de Deus, é um dom de Deus, que a salvação é pela fé,
E isso não vem de vós? É um dom que Deus deu para nós? No livro ainda de Romanos 12:3, ele diz que essa porção de fé foi Deus que colocou nos dele. Então, a fé não é nossa, mas o meu justo viverá pela fé. A fé que foi plantada. A fé é de Jesus. E se retroceder, não me alegrarei dele. Retroceder. Se voltar à lei. Se você voltar aos cerimoniais da lei, adentro dos templos, precisando de pastor interceder por você para fazer uma conexão entre você e Deus, você retrocedeu, meu amado. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Está vendo, meu amado? Os que retrocedem para a lei são destruídos. Mas dos que crê, crê, e são salvos. Crê e são salvos. Nós somos desses que crê. Nós vivemos pela fé, não pela intercessão de homem. Nós vivemos pela fé. E quem vive pela fé não precisa de homem. Eles são santos. Eles creem. A justiça de Cristo é você crer no que ele fez por você. Mas se você precisa de homem, você não crê no que Cristo fez. Ainda Hebreus 10, 28 e 29. Hebreus 10, 28 e 29. Quem rejeitava a lei de Moisés, meu amado, presta atenção a isso aqui. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. Qual maior severo castigo julgará você? Merece aquele que pisar ao pé o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança. E profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado. Está vendo aqui, meu amado? Pela qual foi santificado e surtou o Espírito da graça. Você viu o tanto de versículo que eu falei aí para vocês, que ele derramou sangue? Foi pelo sangue. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que ia derramar seu sangue por muito. Mas quando você precisa de alguém para lhe ajudar, que diz que você é pecador, você está pisando sangue do Novo Testamento, da graça. E surtou o Espírito da graça. 29. Qual mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus. Ele morreu para perdoar seus pecados. E você disse que está debaixo do pecado, você está pisando aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue que ele derramou por vocês, da aliança, pelo qual ele foi santificado. Você já é santificado, meu amado. Não precisa de mais nada. E quando você diz que é um pecador, você está profanando o sangue da aliança, o sangue da aliança. Profanou o sangue da aliança, o qual ele foi santificado e exultou o Espírito da graça. Você está caído da graça. Você está brincando com Deus. Você está debaixo de maldição. Fuja! Saia! Saia disso. Saia disso. Vê o que acontece com vocês.
eu vou te trazer para vocês. Veja o que está aqui, ó. 2 Crônica 18, 20 a 22. 2 Crônica 18, 20 a 22. Ó. Finalmente, um espírito colocou-se adiante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Pergunta Deus. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas, do rei. E disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vai e engane-o. 22. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca deste seu profeta. E o Senhor decretou a sua desgraça. E o Senhor decretou a sua desgraça. Por quê que o Senhor colocou um espírito enganador? Esse espírito está dentro das igrejas, meu amado. É neguinho tombando de perna para cima porque está lá dentro. E pastor sem sabedoria ainda invoca dizendo que é o diabo. Diabo não existe, diabo é um acusador. É o modo de pronunciar aquele que acusa. Ele coloca um espírito mentiroso para enganar aqueles que desobedecem a sua palavra. Igual você viu no começo. Finalmente um espírito colocou, foi o diabo? Não foi o diabo. Colocou-se adiante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Não é o diabo. Deus não dá lugar para estar aqui conversando com o diabo. Perguntou o Senhor. E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o, disse o Senhor. Vá e o engane. Da boca o engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. Profeta, meu amado, o que tem de profeta mentiroso, enganador, com o espírito mentiroso colocado pelo Senhor, por ele estar socado aonde Deus não quer, porque ele já é salvo. Cristo não habita em templo feito por mão de homem. Não precisa você fazer mais nada. E você não acredita na palavra da graça. E você é ferido. Decretou a sua desgraça. Decretou a sua desgraça. Depois se queixa da sorte. Foi o Senhor. Por você não dar ouvido à palavra de Deus. Você acha que debaixo da lei é que você é salvo. Você acha que o que a graça fez, que Cristo fez por você, não valeu de nada. Você precisa de fazer algo para ajudar Cristo. Você se debara com essa situação. 1 Samuel 16, 14 e 15. 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor. Do Senhor. E atormentava, Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus.
te atormentando. Há um espírito maligno mandado por Deus. É isso que acontece. Quando você não obedece a Deus, você está debaixo de maldição. Paulo diz que se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho além daquele que ele recebeu, seja amaldiçoado. Continua com esse espírito. Veja, meu amado, 1 Reis 22, 23. 1 Reis 22, 23. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca. Foi na boca de qualquer um, não, meu amado. Foi na boca dos seus profetas. Por quê? Pois da boca destes seus profetas. E declarou a sua desgraça. Na boca destes seus profetas. Não é qualquer um, é dos pastores, é dos obreiros, é das irmãzinhas que se diz que é profetiza. Fazendo profecia que já acabou de João e nunca se cumprindo na vida das pessoas. Um espírito mentiroso atuando, cegando esses irmãozinhos. Vamos lá. Isaías 29, 9, 10 e 13. 9, 10 e 13. Fala assim, ó. Pasme e fique atônico. Segue-se a si mesmo. E continue cegos. Espírito. Continue cegos. Estão bêbados. Dizendo que estão cheios do Espírito Santo. Mentindo, com espírito mentiroso. Estão bêbados. Não, porém, de vinho. Cambaleiam, mas não a bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou o olho de vocês, a profeta. Fechou o olho de vocês, profeta. Mentirosos, cheio do espírito de mentira. Cobriu as cabeças de vocês, a vidente. É neguinho profetizando. Vocês largando o marido largando a mulher, indo embora com a irmãzinha da igreja, por causa de profecias que cobriu as cabeças de vocês, a vidente. Vamos lá, versículo 13. Versículo 13. Para vocês entenderem melhor. 13. E o Senhor disse: esse povo se aproxima de mim com as suas bocas, com os louvores bonitos, com mensagens lindas, com o dom de palavra linda, que não é de Deus. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca, com seus louvores, e me honra com os lábios, cantando a coisa mais linda, é corais, é irmãs do círculo de oração, é a mocidade, é as crianças, honrando com os seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Por quê que o coração está longe dele? Adoração que me prestam só é feita de regras, está vendo aqui, amado? Ordenança, de regras, de ordenança, de preceito. Vocês obedecem, tá? De regras ensinadas por
não por Deus. Deus diz que você já é salvo, você vai buscar a salvação. Deus diz que você é predestinado, você vai atrás da salvação. A graça diz que você já foi escolhido antes da fundação do mundo, você não acredita, vai atrás de videntes para obedecerem regras para ser salvo. Diz que não foi você que escolheu a ele, mas foi ele que escolheu a nós. Nós somos eleitos e escolhidos. Você diz que não. Precisa um homem fazer intercessão entre você e Deus. E não, você não é de Deus. Vocês acham que as suas obras conduzem vocês e a sua família à salvação. Que aquilo que você faz presta. Para Deus ver que você é perfeito. E que salve tu e a tua casa, meu amado. Você não precisa de homem. A fé já foi implantada em você. Você já foi escolhido antes da fundação do mundo. Não precisa de regra e de ensinamento por homem. Por isso vocês podem estar debaixo de maldição. Primeira Coríntios 7, 23. 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço de sangue. Mas vocês pisam o sangue da aliança. Não se torne escravo de homens. De homens. Não se torne escravo de homem. Vamos lá, meu amado. Vamos lá. Colossenses 2, 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo. Na morte de Cristo nós já somos batizados. Tá? Pela morte dele. Já que nós morremos com Cristo. Toda a nossa carne em Cristo já é morta. O velho Adão já é morto. Nós estamos vivos aqui. Mas como Cristo olha, não vê nós vivos aqui. Isso é para nós. Tá? Ele vê que a nossa carne já foi morta. Então o pecado não está mais na nossa carne. O pecado da carne você paga o preço. Ele te pune, mas você não perde mais a sua salvação. Tá? Já que vocês morreram com Cristo para os princípios alimentares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencesse a ele? Se submete a regras, olha de novo aqui, irmão. Submete a regra, Santa Ceia, jejum, campanhas, dízimo, batismo, obediência a templos de barro, de pedra, submete a regras. Não manuseis, não prove, não toque, não faça tal coisa, não faça tal, não faça tal, não faça tal, não faça aquilo. Não corta o cabelo, não use brinco. A maioria das igrejas faz isso ainda, meu amado. 22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Pois se baseiam em mandamento e ensinos humanos. É o que vocês querem, né, meu amado? É o que vocês querem. Ensino humano. Essas regras, olha de novo, essa regra tem de fato aparência. Se tem aparência, ela não parece, não presta. Aparência de sabedoria com suas pretensiosas
religiosidade, é que as igrejas são religiosas. Quando vocês estão debaixo de regras, vocês não são cristãos, são religiosos. Falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Se a carne já é morta, então todas essas regras que é feita para a carne, faça você uma reflexão de você. Tudo que você faz dentro da igreja é para carne. Se você jejua, para que é? Para carne. Se você se batiza, você morreu o quê? A carne. Se você vai para o monte, vai lá ser comido pelos pernilongos, você está fazendo o quê? A carne. Se você toma o vinho da Santa Ceia e o pão, você está alimentando o quê? A carne. Só tem aparência. Mas não serve para nada do corpo, para nada. Tudo perdido, meu amado. Tudo perdido. Tudo perdido. Essas ordenanças já acabou. Era a lei de Moisés. Não precisa hoje você fazer disso mais nada. Amém, meu amado? Não precisa você fazer mais nada. Meu amado, eu peço que você me ajude, milagre. Assine. Ative o sininho, o gostei, para que as minhas mensagens cheguem ao povo. Porque o YouTube ela só manda quando o número de pessoas assina ou que vê o meu vídeo. Tá? Eu não quero dinheiro, pagamento. Eu quero ensinar a vocês que vocês já são salvos. Cristo já salvou. Vocês como veio aqui, você já veio salvo, vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo. Como que a gente conhece isso? Pelo modo de vocês são gente boa. Não é pela religião. Religião não salva ninguém. Vocês já são salvos. E os bodes já são condenados. Ovelha salva e bode condenado. Existem essas duas classes. Filho de Deus, filho da salvação e filho da perdição. E ninguém muda isso. Já foi decretado por Deus. Acabou, meu amado. Então, daqui a pouco eu trago mais outro vídeo, meu amado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que curta e que aprenda. Amém? Amém.